Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo, professor japonês. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui, mais um pós-jogo de São Paulo 1, Atlético Paranaense 1, fora de casa, nenhuma novidade. Derrota? Não aconteceu dessa vez, mas conseguimos um empate. Muito bem, olha só. Antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. A gente agradece do fundo do coração, beleza? E também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Aí, ó, aponte a câmera do seu celular, vá direto aí nas nossas redes sociais. Vai lá direto no nosso Instagram, lá para vocês tem o São Paulo Futebol Clube, o basquete, futebol feminino, futsal, tudo que você precisar, tá tudo lá. E também no nosso TikTok, lá para vocês verem um pouquinho das nossas curtas e também alguns vídeos históricos sobre o São Paulo, tem lá no nosso canal no TikTok, beleza? Segue aí nas nossas redes sociais para você se manter antenado aí sobre o São Paulo Futebol Clube. É isso aí. Muito bem, Japa. Vamos falar agora do nosso excelentíssimo pós-jogo. São Paulo empatou aí fora de casa, 1-1. Não foi um jogo assustador, porque eu acho que jogou até razoavelmente bem, né? Fora de casa, acho que conseguiu aí o empate, não levou tanto susto assim, mas chegou a tomar gol aí de uma falha de um zagueiro, né? Falha do Diego Costa, que tomou um gol aí do Pablo, infelizmente, né? Bem, é isso. São Paulo costuma tomar muito gol, né, Japa? Acho que isso também é uma É, situação que precisa melhorar muito, então cara. Não toma gol vamos, esse time, meu vamos Deus. falar, vamos falar o começo, né? Parte ruim. É, tomando muito gol no início da partida, né? Tomar gol do Pablo com assistência do Vitor Bueno é osso, né? Apesar que o Vitor Bueno vem jogando bem lá, né? Se encaixou lá no Atlético Paranaense. O Pablo é daquele jeito, né? Ele fez um gol, depois ele deu uma finalização lá bizonha, né? É o Pablo, né? É o Pablo. É o Pablo. Acho que teve uma, além do Diego Costa, que acho que não acompanhou o Pablo, acho que teve mais falhas, né? Quem era o meio-campo que estava cobrindo a esquerda? Porque o Vitor Bueno, né, cruzou sozinho, Sozinho. tá? Aí todo mundo fala, mas cadê o Wellington? O Wellington estava marcando um outro cara lá do lado. Então tinha que ter mais um ajudando, né? Que aí é uma questão, porque assim, quando joga o Nestor ele não faz muita cobertura, né? Ontem até o Luciano voltava bem mais do que. Você vê o Luciano marcando mais do que o Nestor. Então, É, tem o essa Jô não marca. questão. O Nestor ele marca muito pouco. E assim, na hora que para sair jogando, beleza. Você vê que quase todas as jogadas de ataque que o São Paulo Passa por fez ele. foi por ele. Mas ele cobre mesmo. Então, quer dizer, se você. Aí é uma questão do técnico. Não, escalou o Nestor? Beleza, acho que não teve problema ontem a escalação do Nestor. Mas você tem que escalar mais um cara para cobrir lá a esquerda. Fala assim, ó, alguém É. fecha lá, certo? Então, tem essa questão aí. Aí fica os caras lá. O Rato fica mais à direita. O Alisson tem a tendência de cair mais para a direita. O Pablo Maia fica centralizado. Então, fica sem alguém na esquerda. Não iam querer que o Erisson fosse lá marcar na esquerda, né? Então, tem essa questão. Então, o Dorival tem que fazer esses ajustes aí, a gente sempre fala bastante aqui. Porém, assim, o que me deixa preocupado e algumas coisas que me deixa aliviado. A postura ontem foi outra, né? É, Aí você fala assim, mas é porque o Dorival mexeu nos brios, porque ele mexeu um monte de jogador. Então, vem uma questão, né, que foi divulgada ontem. Já estava programado, antes do jogo do Palmeiras, que a escalação contra o Atlético Paranaense não seria a mesma do Palmeiras, por causa do jogo no gramado sintético, por questões de desgaste físico. Então, ele não mudou porque perdeu do Palmeiras. Já Não, mas estava programada a mudança de alguns é, jogadores. a Então, mudança. então É, não a foi mudança muito de peça. tático o negócio, tá? Então, a mudança de pesta, ela foi exatamente que o Japa falou aí, de fato. Mas se você, torcedor, olhar bem a formação do time, Não, não teve o mudança esquema tática tático é o nenhuma. mesmo. O esquema tático era o mesmo.
tá? A Então não questão é teve. que por força também de lesão do Lucas, suspensões, desgastes, a coisa foi mudada. E até algumas coisas assim, porque assim, alguns jogadores foram criticados, mas eu tento de outra maneira. Por exemplo, muita gente criticou o Natan ontem. O Natan fez alguns lances errados? Fez. Imagina, pessoal, se fosse o Rafinha marcando o tal lá do Canóbio. O Canóbio é o melhor jogador do Atlético Paranaense hoje, porque o Vitor Roque está machucado. Ele é o Sim, melhor jogador do time. Quem que marcou ele? O Natan. Ele Nathan. jogou tão bem assim? Não. Não. Ele ganhou algumas notas? Lógico que ganhou, porque é um jogador muito bom. E se fosse o Rafinha? Seria aquele baile que o tal do Júlio deu no Rafinha lá no jogo da LDU. Seria mais ou menos isso. Entendeu? Então, assim, tem jogador que tecnicamente não é um primor, mas para jogos fora de casa funciona. O Natan é um deles. Vejam os jogos fora de casa que o São Paulo fez, que o Natan jogou. E E vejam os outra, né? jogos fora de casa que o Rafinha jogou. É, Aí depois vocês isso, me cobrem, é, sabe? isso, Então tem isso que tem que ter esse deixar. olhar também. Isso é uma situação, né, que a gente, por exemplo, agora entrou numa situação bem complicada, né, já acho que você concorda comigo. É um campeonato totalmente melancólico do São Paulo, principalmente o É, campeonato do São eu, Paulo. É eu acho assim, eu ridículo. acho que fora de casa deixa muito a desejar. Não, muito a desejar, Campanha muito a desejar. é, Eu acho que não é nem pela quantidade de pontos. Vou deixar bem claro. Eu acho que não é nem pela quantidade de pontos, Japa, mas pela postura fora de casa. É um não, campeonato eu muito acho. melancólico. Ó, o São Paulo jogou o Campeonato Brasileiro o ano passado. A última rodada foi a última vitória do São Paulo fora de casa contra o Goiás. Ó, é lamentável isso, cara. Jogar um Campeonato Brasileiro e você não conseguir sim, ganhar uma vitória fora de casa. Se você analisar os jogos que nós jogamos fora de casa até agora, nesse momento, ó, tinha jogos que dava para ganhar, meu. Não, Dava para tinha. ganhar, Não, a questão entendeu? acho que é uma série de situações. A primeira, isso vem de cima, hein, direção. A priorização excessiva em Copas. O Dorival falou E isso na quem, coletiva. quem já se inteira melhor, se viu uma entrevista do Belmonte, ele falou a mesma coisa para o que vem, que a Sim. prioridade é a Copa do Brasil e a Libertadores. Ou seja, o Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano. Então, campanhas fora de casa do Campeonato Brasileiro tendem a continuar, certo? Aí acho que essa é a primeira coisa. Então, vem uma coisa institucional. Aí a segunda, nós temos um técnico que acredita que o time tem que jogar sempre igual, independente da situação, que para mim é uma falta de inteligência tremenda. Então, assim, alguns pontos que o São Paulo não conseguiu fora de casa vai na conta do seu treinador. E aí, Sim, numa vai na... terceira via, a gente fala de jogadores que jogaram mal, jogos fora e tal. Porque, assim, se você for analisar, tirando o vexame contra o Palmeiras, jogos contra times fortes fora de casa, às vezes com um time quase inteiro reserva, não foi tão ruim assim, não, hein? Não. Porque, ó, O se São você for Paulo, o olhar, São Paulo tem empatou peças. 0-0 com o RB Bragantino com o time inteiro reserva. É. Empatou Ó, com o o São Flamengo Paulo. com, É. com o time reserva, com pênalti que inventaram aos 50 e tralalá minutos para o Flamengo. Tá? Exatamente. É, ontem, com o Atlético Paranaense, que é o Real Madrid brasileiro para alguns, empatou sem passar sufoco. Com o time titular, com o time meio mexido. Esse, esses resultados, por exemplo, são algo justificável e até sim, por exemplo, alguns jogos, por exemplo, que desses times reserva, mesmo o São Paulo jogou, porque estava jogando com a Copa, ou a Copa do Brasil, ou a Sul-Americana que estavam jogando, se tentou priorizar, é super justificável, até por isso que eu falo, não questiona a questão de pontuação. Mas agora, alguns jogos que, por exemplo, contra o América Mineiro, aquele jogo que era para ter ganho, contra o Vasco da Gama, com aquele empate que era para ter ganho, o jogo contra o Palmeiras, que foi vexame, absurdo, não estou dizendo que nem era para ganhar, mas não era para ter tomado um sapeco daquele. Então, assim, você começa a ver algumas situações que não entra, não encaixa.
Então, esse campeonato realmente do São Paulo, fora de casa, a campanha é vexatória. Mas o Japa disse aí, ó, deixou claro e evidente. É o planejamento, vem de cima. E as É, coisas são assim. E então, torcedor, uma coisa é fato, e eu acho que o Japa deixou bem claro também. O São Paulo fez, nesse jogo, fez 8 mudanças. 8. Olha só, nós temos elenco, cara. Pode não ser os melhores jogadores do mundo, mas tem não, mas elenco, tem tem peças de opção. reposição. Com 10 Tem peças jogadores de quebrados reposição. no departamento médico. Ó, Exatamente. Então a tem gente não peças, usa sabe jogar. esse ano, Saiba não jogar, usou, pô. não usou praticamente, ó, no Campeonato Brasileiro, vai. Não usou o Galo, não usou o Igor Vinícius, Exatamente. sabe? São opções, sabe? Não Sim. tem. E essa que é a questão, né? O Porém, Ferrarese voltando agora. Então, eu acho que a questão é, o treinador tem que ter outras opções táticas para é, poder usar melhor esse elenco. eu Não acho que adianta já. você engessar um esquema onde alguns jogadores não conseguem render, Mas eu acho que é aí que entendeu? o senhor Muricy podia entrar a pressionar o cara, entendeu? O senhor Muricy chegar pro cara lá e falar Eu não assim, digo assim, ei, pressionar, Dorival, mas eu acho que ele tem que dar um toque, sabe? Dar um toque. exato, exato. Chegar lá e falar assim, ó, eu acho que tá na hora de você dar uma mudadinha aí para ver se você consegue alguma coisa. Ô, fazer o esquema, porque peça de reposição você tem, cara. É só saber lidar, mano, saber mexer. Eu acho que você tem, cara. Então você consegue pelo menos um resultado melhor, para não passar esse sufoco. Pô, eu tenho que esperar agora. Eu tenho que ganhar esse jogo, tentar ganhar o outro, que vai jogar fora de casa o outro, então, sei lá, torcer talvez, quem sabe para ficar com 45 pontos, para ficar mais sossegado. Ô, meu, pelo amor de Deus, cara, estamos em outubro, ó, já fomos campeões da Copa do Brasil, cara, em setembro, e eu tô com medo da zona da degola. Então é algo que literalmente acho que precisa se colocar e começar a dar uma priorizada no Campeonato Brasileiro, cara. Eu acho que precisa colocar isso em Não, foco. eu acho que Mesmo aí é a coisa da que direção também de falar assim, ó, não sim, joga fora sim, não. da Porque, direção, assim, exatamente. fica muito nessa questão, por exemplo, da Copa do Brasil. Ganhou, sabe? Eu acho que ano que vem não deveria ser prioridade. Eu acho que, assim, tem que tentar jogar, sim, porque eu sei que dá dinheiro, legal, bonito, mas o Campeonato Brasileiro, ele é importante, pô, certo? Não pode jogar fora. Porque é Não, a mesma eu coisa, acho. ficar investindo em Copa, cai fora, você fica com as mãos abanando. Olha, já aconteceu com o São Pois é. Paulo, tá É, acontecendo, ó. Vamos pegar um exemplo agora recente do Fortaleza, que jogou para cima o Campeonato Brasileiro. Agora que perdeu a Sul-Americana, vai ter que marchar aí nesse jogo para tentar chegar na Libertadores. pô, Então, é um o outro que fez suicídio. isso, que não é, o que fez isso foi o Internacional, né? Sim. Jogou o Campeonato Brasileiro para cima para ver se conseguia alguma coisa na Aí Libertadores, tá foi lá agora, eliminado. E lá, ó. aí? Tá Tá aí, do ó. lado de São Paulo, Ah, ó. não vai, cara, é E impossível não pegar a vai para Libertadores. Libertadores ano que vem. Não Eles não vai. vão. É isso. É só Com se aquele ganhar elenco todos os que tem lá, jogos com aquela e. folha salarial que tem, tá ferrado. É Entendeu? isso. Essa que é a questão. Então tem que tomar cuidado Vamos com ver isso. as notas então aí Vamos ver já. as notas rapidão. Assim, né? Tivemos aí, ó, vocês vão ver diferenças. Então, vamos lá. Ó, Rafael, eu acho assim, a única coisa que eu tenho restrição dele nesse jogo, né? Primeiro, né? Não é para sair rindo quando você perde o jogo, Rafael, tá? Sair cabeça baixa. Só que assim, ele fez uma boa defesa lá no chute do Canóbio, que ele pegou de raspão. Eu acho que não teve culpa no gol, porque em cima dele, o Pablo caiu em cima Em dele cima praticamente. dele. Mas assim, ontem exagerou muito na cera, hein? Eu falo, porque assim, o time não tá nem ganhando. Então exagerou muito na cera. Eu não gosto disso. E Certo? empate. Então, é, ficou com 6, eu acho que regular. Eu acho que também tem gente que fica falando, ah, o São Paulo precisa contratar goleiro. Eu acho que não precisa, não é esse caso. Também, aí não sejamos tão extremistas também, certo? Para os amantes do PR aí, né, que falar que, né, você assistiu o jogo ontem, né? Então, falha também, viu? Para quem gosta aí, né, né? Natan, o Cadu deu 4,5, eu dei 6. Eu acho assim, minha análise, taticamente ele foi muito bem. Ele teve dois erros técnicos feios. Uma que ele tentou deixar a bola sair pela linha de fundo, ela não saiu, o Canóbio catou a bola e foi para cima do gol.
e o cartão amarelo que ele tomou. Que os caras iam cobrar um lateral, ele vai lá e me joga a bola para dentro do campo. Cartão besta. Mas, de Idiota. resto, como teve um jogador difícil de marcar, ele, para mim, ele aguentou bem esse jogo. Então, é o que eu falo. Ele, tecnicamente, ele não é bom, mas para jogos fora de casa, para mim, ele funciona muito bem. Pode ser uma Porque opção, né? tem muito torcedor aí que fica execrando aí. Eu acho que ele não é tão desprezível como alguns acham que ele é. Essa que é a minha opinião. Eu acho um jogador bastante bem limitado. Eu e o Japa, a gente concorda com essa situação. Acho que é um jogador realmente muito fraco, assim, nesse sentido. Inteligência, questão de não tático, enfim. Mas é assim, realmente, a posição dele, eu super concordo com o Japa nessa condição mesmo. Acho que o Canóbio ali deu uma posição, mas acho que o Canóbio, além de não ter jogado muito, ter jogado pelo lado ali, mas acho que ele também não conseguiu tanto por outra condição. Mas enfim, para mim o Natan é um jogador assim, pode ser usado fora de casa, mas é um jogador para mim bastante limitado e para mim continua sendo execrado, é 4,5 e é isso aí. Diego Costa, acho que fez um início de jogo muito ruim. Aí acho que é uma Muito questão ruim. do técnico perceber. O Diego Costa ele tem um problema que, assim, se ele vai mal, muito mal num jogo, ele não se recupera no próximo. Parece que é emocional, né, Japa? Então acho que assim, o técnico tem que sacar isso. Então tira o cara do time, põe outro, deixa aí quando, né, um jogo um pouquinho mais tranquilo, põe o cara de volta. Mas assim, eu dei ainda 4,5 porque no segundo tempo eu acho que ele melhorou. O primeiro tempo dele foi péssimo, mas o segundo tempo eu acho que ainda passa, né? Então ficou aí 4, 4,5, não fez uma boa partida. O Alan Franco, o Cadu deu 5,5, eu dei 7. Para mim foi um dos melhores jogadores do São Paulo em campo. Outro jogador que foi execrado pela torcida. E se você analisar os últimos 10 jogos que esse cara fez, todos jogos bons. Aí ele, para mim, ele cobriu o Diego Costa. Ele, para mim, ele Então, foi eu cobriu acho que todinho as falhas do Diego. na questão ordem, para mim, hoje, ele é o terceiro zagueiro de São Paulo. Porque o Ferrarese ainda está em recondicionamento. Não pode jogar o Arboleda, Arboleda, Beraldo e ele, é Everaldo, e isso? ele é o terceiro. Hoje, para mim, é Exatamente. isso. Também Porque ele acho. joga tanto na direita como na esquerda, e é um jogador que vem justificando boas partidas. Não Aliás, tem. era um sistema que ele poderia usar três zagueiros com esses caras, Sei. né? Para E assim, ficar. só entre fria, hein? O Dorival só põe nas frias só, hein? E Jogo ele vai muito. bem. Ó, acho que o único jogo fácil que ele jogou foi contra o Curitiba. O resto só fria, velho. E ele tá jogando bem, certo? Sim. Então aí ficou com 5 para 2, 7 para mim. O Wellington, assim, para mim esse foi um dos acertos do Dorival. Jogo fora de casa, tem que jogar o Wellington. Porque o Sim. Wellington guarda a posição, o Wellington marca, o Wellington não deixa ponta se criar do lado dele, como o Caio Paulista deixa. Né? O Caio Paulista, ele começa lá a tentar dar os dribles dele, perde a bola, fica aquele buraco lá. Teve torcedor que falou assim: ai, Avenida Wellington. Tirando o lance do Vitor Bueno, que faltou para mim cobertura do meio-campo. Que lance? O Atlético Paranaense atacou pela direita? Não, nenhum. Porque se é Nenhum avenida, mesmo. você tem que ser Só foi. atacado toda hora. A avenida O foi ataque. contra o Palmeiras lá. É, Lá foi uma avenida Caio Paulista, porque ali foi. toda Lógico que hora foi. pela direita lá o Palmeiras estava chegando. Mas isso ficou claro. Agora, o Wellington realmente acordou a posição. O lance que aconteceu, o gol, realmente não é culpa dele. Ele precisava ter uma cobertura porque estava marcando outro cara. Agora, a troca foi fundamental. O Wellington, para E mim, foi, assim, foi e fora fundamental. que os contra-ataques que o São Paulo teve, a maioria foi o Wellington que puxou, hein? Sim, Que fique bem claro, teve um escanteio lá que ele estava lá na direita, gerou um escanteio para o São Paulo nesse contra-ataque, entendeu? Então, a torcida também tem uma mania de pegar no pé dele. Eu acho assim, esse cara ele vai embora de graça e vai ter gente lamentando. Porque esse cara, é o que eu falo, hoje, para mim, eu não gastaria 20 milhões do Caio Paulista.
Eu pegaria parte desses 20 milhões e tentaria renovar o contrato do Wellington. Mas, né, sei lá. O Pablo Maia, Cadu deu 7, eu dei 8,5. Para mim foi o destaque de São Paulo no jogo. De novo fez gol, de cabeça, né? Ampliando o repertório aí, porque ele faz gol de longe, faz gol de cobertura. Ontem fez gol de cabeça. É, Sozinho de marcação. se mata Sozinho. no campo. É o cara que mais marca no meio-campo. Chega no final do jogo, o cara tá aí morto, Tá esgotado. morto. E assim, meu, já vamos no ritual de despedida dele. Desse jeito, ixi, agora em dezembro aí, janeiro, acho que tchau, viu? Porque assim, É, é um volante que exatamente. marca e ataca, meu. Isso aí a Europa adora. Acho que não fica, não. E outra Então, coisa, hein, senhor Dorival? São Paulo jogava sem Pablo Maia, hein? São Paulo já jogava sem Pablo Maia antes no meio-campo. Aprende a jogar também. é, aí é questão do técnico montar esquema direito. O Alisson ficou com 5,5 pro Cadu, 6 para mim. Assim, não foi um jogo terrível e não foi um jogo brilhante. Saiu também esgotado, né? Porque É, o ele Dorival sim, também tá usando ele até o limite. Vai toda hora, acontecer a mesma todo coisa igual momento, o Lucas. Vai chegar uma hora, vai vai estourar. Esse estourar. cara ontem mesmo já saiu lá botando bolsa de gelo, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Eu acho que foi uma partida ok. Nem se destacou muito e não errou também nada crasso, certo? Nestor, Cadu deu 6, deu 6. Também, não foi uma partida ruim, né? Porque ele tem a questão do fora de casa não jogar muito bem. Tem essa questão de Ele não marca, posicionamento né? Ele não... do Dorival de ele não marcar. Eu acho tudo bem ele jogar com. Ele marcar menos, então você coloca um outro jogador para cobrir. E eu acho que não deve ser o Luciano, porque aí também você subutiliza o Luciano, né? Então, Aí fica sem como poder de 6, ataque. O que era para ter armado porque. ataque, não tem. É, porque aí a questão. Vários lances ofensivos do São Paulo. Os lances ofensivos do São Paulo, acho que a maioria passou pelo Nestor. Então, pelo menos nessa questão de criação, ele está ajudando mais, né? Ele está mais presente, mais confiante. Isso sim passa. Mas tem que essa questão da marcação. Acho que assim é ajustar o esquema, colocar outro jogador para poder fazer essa função de Muda o marcação que esquema, ele não velho. consegue Muda o fazer. esquema. Muda o Então ficou esquema. 6. O Wellington Rato foi outro jogador assim, mesma questão do Alisson. O Cadu deu 6, eu dei 5,5. Ele cobrou o escanteio para o gol, né? Fato. Mas também é aquela coisa, não foi nem aquela partida horrível e nem aquela partida boa, né? Participou lá do jogo, né? Eu acho que ele colaborou bem mais lá na direita com o Natan. Então, o São Paulo acho que se guardou melhor aquele lado. Mas também, eu acho que o Dorival demorou muito para trocar ele, porque no final tava mortão também. Já não estava aguentando mais, não. Certo? Mas pelo menos não foi aquela coisa terrível que ele fez na quarta-feira de ter entrado, parecia a surpresa dos casados. Pelo menos ontem estava jogando, pelo menos. Então ficou aí com 5,5 e 6 pro Cadu. O Erisson. Cadu deu 5, eu dei 6. Eu acho assim, tecnicamente ele foi bem? Não. Mas é o que eu falo. Ele chutou 2 vezes no gol, coisa que atacantes do São Paulo relutam em fazer, né? E se não tem ele, os 3 zagueiros lá do Atlético Paranaense iam avançar, o São Paulo ia ficar meio encurralado. Então, é o que eu falo. Ele não é bom tecnicamente, mas eu acho assim, é um jogador que arrasta a zaga. Tanto é que na hora que ele foi substituído, foi um lance que ele catou a bola lá na meia esquerda e carregou até tomar uma falta. Foi uma falta praticamente do lado da grande área. Então, eu espero de um atacante que faça isso. Carregue a bola para frente, certo? Não sei de que jeito, mas faça isso. Então, eu acho assim, é um jogador que falta ritmo de jogo, porque ficou muito tempo machucado. Alguns torcedores de São Paulo falando, é horrível, horrível. Eu acho assim, ele merece muito mais chance do que, tipo... Aí esse cara fala assim, por que não colocou o Pato ontem? Imagina o Pato com gramado sintético, marcado por O, 3 zagueiros. Não dá, não dá, entendeu? Então, eu acho assim, é um jogador que merece mais chances, mais oportunidades, sim, certo? Eu acho que ontem ele foi bastante importante na questão tática, olhando isso.
Vejam, se você não reparou isso, veja o jogo de novo. Eu não vi ainda ver a grande atuação do Eriksen. Acho que isso todo mundo está esperando acontecer, mas o Eriksen ficou muito tempo machucado, né? Então, Mas esse eu tempo já vi uma grande machucado, atuação. São Paulo e ah, Tigre fora de casa, foi o. Sul-Americana, Já ele sei qual que foi você está falando, decisivo, ele né? fez 2 gols. Então, assim, Ah, lá ele estava bem fisicamente. Aí você vê a é, diferença. Aí você tem algumas situações, né? O Eriksen precisa melhorar muito nessa parte física e outra, ficou muito tempo parado, né? É, E outra coisa, né, Japa? O esquema tático também, a bola não chega, né, mano? não, não, Uma situações mas muito ontem complicadas, eu né, mano? entendo o São Paulo priorizar a defesa. Porque Não, eu fora de entendo casa, também. você tem Eu que entendo fazer isso. também. Não é Eu para entendo você também. ficar indo lá, querendo propor jogo. Não. Ontem, as chances que o São Paulo teve de fazer gol, meu, é suficiente. Criar lá umas Sim, 4, 5 chances fora de casa, fazer um gol, beleza. O problema é não tomar gol. Mas tudo bem. Não é para ficar lá tocando bola. Não é. Jogo fora de casa não é para isso. Não é para isso. Né? Então, vai. Luciano, cada deu 5,5, eu dei 6. Eu dei 6, assim. Eu tenho várias restrições com relação ao Luciano. Ao chiliques, a prender muito a bola. Mas ontem ele ajudou, porque assim, é um jogador, pelo menos, que tem ânimo, que não deixa para lá, que foi mais ou menos como foi o jogo do Palmeiras. Então, é um jogador que briga, que luta. Ontem ele fez a cobertura bem lá do lado esquerdo, lá, ele ajudou lá, ele fez o que o Nestor não consegue fazer. Só que é o que eu falo, prende muito a bola, quer inventar muito, lance bonitinho. Porém, ontem foi uma partida tolerável dele. Então, com 5,5 para o Cadu, ficou 6 para mim. Né? Aí a gente vai falar agora dos reservas, e aí a gente vai ver aí, mas dos reservas você vai ver que não vai ter muita coisa para a gente falar, não, porque apareceu muito pouco, mas aí temos que falar do Rames, né? é. Então a gente vai falar agora dos reservas, então. O Araújo, ele foi o primeiro a entrar, né? É, também acho que uma partida ok, né? É um jogador que briga mais também, que tem mais. Acho que foi um dos poucos que teve uma atuação digna contra o Palmeiras. E assim, é uma boa opção, porque o cara joga em quase todas as posições de meio campo, e eu acho assim, fora de casa, deveria colocá-lo com mais frequência para jogar. Eu acho que é um jogador que pode contribuir bastante aí, taticamente. Então, o Cadu deu E não é o 6, eu primeiro jogo também. que ele entra, que ele não entra, que ele entra ligado, né? Já aconteceu nos outros jogos ele Sim, entrar ligado também, principalmente fora de casa, né? Então sim. eu acho que é uma opção muito boa essa do Michel. Aí, o Rames. O Cadu deu 5, eu dei 4. Assim, jogo fora de casa, eu acho que não dá o Rames jogar. Porque, assim, é um jogador que não tem muito combate, né? A questão física dele. E ontem, pô, o Dorival me coloca ele aberto na direita. O que o Ramos vai fazer Gostei, aberto na direita gostei. se é um jogador que não tem velocidade? Não tem velocidade. O melhor dele é o passe. Na direita, ele não vai conseguir receber a bola Ele, tantas vezes para dar passe. por isso que eu não coloco a culpa nele, naquele contra-ataque. Eu coloco a culpa no Dorival. Aquele que foi colocado ele na ponta, como que ele vai conseguir? É lamentável, sabe? Não, não. O cara Então, já, o cara já demonstrou. Eu, que sou leigo, é o que a gente fala. Eu sou torcedor, né? Eu sei o que eu sei é pouco. Eu não ganho 40 milhões, entendeu? Para treinar time. Eu sei que o cara não joga naquela posição. Eu sei que o cara não joga. E o cara me coloca ele ali para quê? E não dá para não, entender. não faz sentido nenhum. Então, assim, ele não vai fazer a função do Lucas, tá? Não vai fazer a função do Hum, Lucas, não vai fazer a função do Elton Rato, não vai, né? Então, hum, assim, era um jogo que o São Paulo estava precisando de velocidade para sair, e não. aí não Matou. faz Ele sentido. matou todo o contra-ataque. Ele Se matou, porque tinha assim, um, na matou. hora que ele fez essa alteração, colocou o Rames e o David, aí ele tirou o Luciano e o Erisson. Matou o contra-ataque do time, porque o Erisson estava Matou. arrastando o zagueiro. O David não faz isso também. Mas tudo bem, o David tem entrado? Beleza. Aí ele podia ter colocado o David aberto na direita, onde ele colocou o Rames, Exato. e ter Exato. colocado outro jogador lá, né? Para povoar mais o meio.
Não fez isso. Aí o Ele São errou. Paulo, ofensivamente, segundo tempo, degringolou, né? Lógico. Já Aí, não o, tinha, aí ferrou falamos tudo. do David aí, né? O Caldo deu 5, eu dei 4,5. David, né? Vai lá, brigou, tudo mais, mas também ele não é centroavante, não adianta colocar o cara de centroavante, né? Então, não justifica. E o Juan Ferrarese, né? Fica aí sem nota, né? Porque entraram lá no finalzinho, né? Bom que o Ferrarese tenha Eu voltado coloquei aí, sem né? nota também, Sem já. nota, eu digitei, não digitei aí. Aí, ó, sem nota aí para os dois, né? Porque, meu, os caras entraram Não, né? dois, É 3 minutos. injusto. O Ferrarese ainda A única, conseguiu tirar. é, Mas a aí é o que eu única coisa falo, o boa. Juan era para ter entrado na hora do Rames lá. Isso! Porque ele tem Ali tudo velocidade bem. para puxar contra-ataque. Aí tudo bem. Aí tudo Essa é que é a bem. questão. Você Seria, vê? eu, por exemplo, é o que eu falo. Eu não gosto do Juan, eu não acho ele um bom jogador, mas na ponta era o ideal para colocar, não o Rames, Sim, pô. porque quem geralmente entra no lugar do Rato É ele, é o que eu sabe? falo. O Sabe? cara É se uma situação. autocontraria, né? Não, é exatamente. Não dá, cara. Aí por isso que eu falo, cada, cada coisinha, assim, você começa a pegar cada coisinha já, você vai juntando, É, você vai começando a falar assim, mas eu isso vou também entendendo. é para Você vai torcedor entendendo. aprender, para torcedor aprender, não ficar endeusando. É, Pô, Dorival Diola, não sei o quê, é. Eu tô. sabe? Essa coisa de eu comer. Porque assim, você começa a cada coisinha. Por exemplo, eu estava assistindo o jogo, quando eu vi a substituição, eu falei assim, mas peraí, eu preciso entender o que o cara tá querendo fazer. Aí, quando ele colocou lá, eu falei, não é Não, possível. Ele Quando, colocou na lateral. quando eu Mas vi o tudo time bem. já espalhado no campo, eu falei, Não, putz, já falei, deu não, aí eu errado. falei, já era. Eu falei, já era. Mas Já deu tudo bem. errado. Aí, Agora, entre a entrada do Ferrarese, já acho que foi um ponto bem positivo, né? De o tempo mas que ele assim, ficou ó, parado, ponto positivo, porque assim, o cara ficou parado um tempão, o cara por ele ter voltar a ficado jogar. parado. Legal. Mas É, assim, quem é que em sã consciência não coloca um coloca no cara que ficou 9 meses parado, que se machucou no gramado sintético, para voltar no gramado sintético? um gramado sintético, num jogo fora de casa. Não, é Mas realmente assim. beleza. Graças a Deus não aconteceu nada com o Ferrarese. Ó, ele já está há algum tempo já treinando, beleza. Certo? Ótimo. Foi Mas muito bom. é o risco Mas eu aí, né? gostei muito da volta dele, assim, pelo menos de ele E ter falado que assim, ele está bem à disposição, enfim, isso ó, eu gostei. mais um zagueiro. Mais um zagueiro. Por que não jogar com 3 zagueiros? Pelo menos em Pois é. algumas circunstâncias. Aí pro Dorival, o Cadu deu 5, eu dei 6. Por que que eu ainda dei 6? Pelo menos a questão de caráter, de ânimo do time foi bem melhor. O time fez um jogo decente, pelo menos, né? E assim, pelo menos as coisas que pareciam erradas, algumas deram certo. Então, São Paulo não deu vexame, certo? É. Mas me preocupa essa questão de ele não saber variar Eu, esquema tático. exatamente. Eu volto a colocar a situação. É o seguinte, para mim, o Dorival é um grande culpado do São Paulo não conseguir nenhuma vitória fora de casa. E Não, essa condição, ele é o, entendeu? ele é Então, o, é, porque quem escala e quem treina o time é ele, não é exatamente. Então, para mim, direção. ele é o grande culpado de toda essa história. Então, esse é um dos fatores que eu acho que precisa se mudar. Então, assim, ele mudou as peças foi o que você comentou logo no começo do vídeo, foi como que obrigação, já sabia-se que ia ter uma grande mudança nesse sentido, mas assim, ele não muda o esquema tático, cara, ele não muda, ele continua jogando a mesma coisa, tal. Nós temos aí, eu queria muito ver, nós falamos aqui no vídeo, eu queria ver muito esses três zagueiros juntos, de verdade. Queria ver como que ia desempenhar esses três zagueiros, Não, é o que nova eu falo. formação, Pô, você vê, por nova exemplo, tática. 3 zagueiros. Ó, o Ferrarese, Arboleda e Beraldo. Pô, é uma zaga boa. Muita Entendeu? zaga Com boa do caramba. características diferentes. Meu, Sim, dá, sabe? Dá. Ah, tá. não dá para jogar um? Entra o Alan Franco. Até o Isso, Diego exatamente. Costa jogaria mais amparado, entendeu? Sim, exatamente. Então, essa que é a grande É uma questão, opção, é uma opção que ele poderia pensar bem com carinho nessa condição, provavelmente de sabe? tentar Vai mudar o ter esquema agora aí tático. mais jogos, vai ter uma data FIFA e vai ter uma pré-temporada para poder pensar nisso.
Exatamente. Vamos Então, pensar. não é falta de tempo, pelo menos Não fazer é. alguma coisa diferente. Certo? Isso aí. Muito bem. O próximo jogo do São Paulo agora pelo Campeonato Brasileiro vai ser contra o Cruzeiro, né? Na quinta-feira. Agora nós vamos jogar em casa, né? Contra o Cruzeiro na quinta-feira às 8 horas no E Morumbi. é assim, É um jogo. vai ser um jogo, porque assim, o São Paulo tem mais 4 jogos em casa. Terá jogos, por exemplo, contra o RB Bragantino. Não será no Morumbi, porque terá show. É, Então, e exatamente. assim, há uma questão, esse jogo pode ser na Vila Belmiro, tá? Então, tem essa questão. Então, vai Existe jogar o jogo fora de casa, certo? Então, porque assim, Barueri é do Palmeiras. É do Palmeiras. Lá no estádio do Corinthians, não vai. Não vai. Até o próprio estádio do Palmeiras também vai. Acho que até o final do ano, se der, eles vão jogar um jogo, por causa da questão de show também. Também de show. Então, Pacaembu só vai estar pronto para o ano que vem. Canindé, o gramado, não dá. É horrível. Então, poucas opções, certo? Sim. Eu acho que, assim, eu não sei se a Vila Belmiro tudo bem, o gramado dizem que é semelhante ao do Morumbi, e nisso é um acerto bom. Mas eu acho que jogo para o interior seria melhor, porque tem mais torcida do São Paulo. Na Vila Belmiro cabe 13 mil pessoas só. Tem É. alguns estádios aí do interior que dá para colocar 50 mil, 40 mil. Eu acho É que. uma questão. É uma questão que o São Paulo vai ter que ver aí dos seus bastidores, ver o que Mas não realmente será no resolve, Morumbi. Isso é fato, mas tá? não será no Não Morumbi será no por causa dos Morumbi. shows. É, o São Paulo conseguiu alguns shows aí e foi jogado para fora esses jogos. Ou seja, o São Paulo vai jogar com o mando, mas fora de casa. É. Entendeu? Então, você quer ir no Sentido? Morumbi, vai contra o Cruzeiro, vai ainda ter mais um jogo e ainda, quem sabe, lá na última rodada contra o Flamengo. Então, Exatamente. só para Fora avisar. isso, exatamente. Beleza? Então é isso. Próximo jogo, então, vai ser no Morumbi ainda, vai ser contra o Cruzeiro aí pela rodada. E quinta-feira, no dia 2, certo? No Sim. feriado, às Feriado e 8 vai ser à horas. noite o Então, jogo, hein? e à noite, 8 horas da noite. Eu vou fazer calendário. Mas é isso. Mas no feriado Mas dá para assim, todo mundo ir aí, né? lota lá no Morumbi, que é importante. O São Paulo só joga home office, né? Joga dentro de casa, então é isso. Pessoal, é isso. Japa, encerra para nós aí. Bora lá. Então, pessoal, continuem assistindo nossos vídeos, compartilhem, critica se você quiser criticar, né? Gostamos muito da participação de todos aí. Abraço aí pro Luiz, que sempre está comentando nossos vídeos, certo? A gente aqui quem comenta, a gente, né? Algumas pessoas sempre comentam, mas abraço aí pro Luiz, que sempre comenta também. Obrigado pela participação. E também a gente volta aí, então, com pré-jogo, né, de São Paulo e Cruzeiro. Vamos torcer para o São Paulo conseguir uma vitória que praticamente tira a chance do São Paulo se rebaixar, certo? É Aí isso aí. já dá para pensar com um pouquinho mais de tranquilidade, certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e seja com o titular, com reserva, com o mesmo esquema tático, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.